Olá, meu povo, graça e paz, estamos de volta falando sobre seitas e heresia, o perigo das seitas e das heresias à ortodoxia. Nós estamos falando o quanto as bases da reforma foram afetadas com a crescente demanda de seitas no meio protestante ou evangélico. Só a fé. A eficiência da graça é positiva em resposta da fé, um dom gratuito do qual o crente deve se apropriar. Ferir esses e outros fundamentos da fé cristã é adentrar o obscuro da heresia e perder-se e prender-se no engano de Satanás. Por isso, doutrina de demônio é resultado da apostasia da genuína fé cristã. Por outro lado, deixar-se guiar por ideias estranhas às Escrituras é abrir as portas às influências dos demônios. Logo, as heresias é um grave perigo que assombra a verdadeira igreja em toda a história. Então, cautela, irmão, pastor, líder, com essas questões que não são de menos relevância, mas são fundamentais que estejamos atentos à genuína fé e não permitamos sermos influenciados e nos demovamos da nossa fé. Seita. A heresia é o corpo doutrinário de uma seita, ou seja, quando nós falamos de heresia, nós estamos falando do corpo doutrinário, do posicionamento dessa seita. Mas a seita em si mesmo é o comportamento ou partido dessa seita em relação às verdades da ortodoxia, ou seja, um grupo isolado da igreja, né, que se isola e que cria suas próprias concepções fugindo à ortodoxia da fé. Ou seja, se por um lado ser uma seita, ser sectário, já se constitui em uma grave heresia contra a doutrina fundamental da comunhão da verdadeira igreja, pois a verdadeira igreja é católica ou universal, né? E por manter uma só fé. Por outro, é possível ser herético sem necessariamente ser sectário, ou seja, a pessoa pode trazer uma heresia e, no entanto, não tentar se isolar. Com isso, temos um perigo ainda maior e é preciso sermos bastante seletivos em nossa comunhão. Então, é preciso também termos cuidado em darmos a deixa de comunhão aos grupos novos que vão surgindo, hasteando a bandeira de evangélico, de protestante, etc., sem o ser. Uma vez que muitos grupos que se auto-intitulam evangélicos são, na verdade, grupos heréticos, que, aproveitando a brecha da comunhão, vão buscando fazer seu proselitismo dentre as igrejas verdadeiramente evangélicas. De forma que alguns grupos que antes eram bem sectários, grupos que antes procuravam se restringir, se fechar, agora mudaram as suas estratégias, pois viram na inclusão a oportunidade de propagar suas heresias. De tal forma que é preciso sermos seletivos sem infringirmos a comunhão no corpo de Cristo. De forma que, observando as ideias doutrinárias e práticas desses grupos, devemos lutar por distinguir aquilo que não é daquilo que é e daquilo que não é. A impossibilidade de não fazermos triagem referente ao joio não nos impede de sermos seletivos quanto aos escândalos contra a verdadeira fé. A quem do trigo é bem ligada a fatores relacionados à saúde espiritual do verdadeiro rebanho, onde sempre haverá aqueles que passaram por genuína transformação e aqueles que somente aderiram à fé de forma superficial, sem interesse pela verdade, verdadeira semente que é a palavra de Deus. De maneira que o maior perigo não está nas seitas, essas todos repelem, mas naquilo que procuram confundir as mentes
misturando verdades e mentiras. Uai, seu app de vídeos curtos.